frase "eu vou" está até aqui na cortina, "eu vou". E a gente pergunta assim, antes do "eu vou", deve ter alguma pergunta antes, né? Deve ter algo. E o que é que vem antes do "eu vou"? Vem um chamado. E a pergunta de hoje, para iniciar a mensagem, é: o que é chamado? O que é chamado? Alguém tem alguma definição assim do que seja chamado? Eu queria algo assim muito específico e para que todos entendessem o que é um chamado. Porque você pode ter recebido vários chamados na sua vida. Podem ter recebido todos os dias na sala de aula a professora chamando seu nome. Rutinha, presente. Só não chama Rutinha, né? Mas vai chamar lá seu nome. Marinilson Ponta Rica, presente. Davi Gabriel, presente. Então, constantemente na nossa vida alguém chama o nosso nome. A nossa mãe diz: ei, fulano, vem aqui. Isso é um chamado, né? E eu fui pesquisar lá no significado do Google para ajudar melhor a gente. Com as palavras do Google, chamado é o ato de pronunciar o nome de alguém para pedir aproximação ou verificar a presença. Olha só o que o Google diz. O chamado é quando a gente pronuncia o nome de alguém para pedir aproximação ou para confirmar se aquela pessoa está próxima já. Então, um chamado, um exemplo é quando eu estou em casa, eu posso dizer: Débora, ou eu estou chamando ela, ou eu estou confirmando se ela está ali. Então, o chamado para o Google é isso. E outra coisa que o Google me disse, sabe o que foi? É que o chamado é o ato de atrair a atenção por meio de sons, gestos, objetos e outras coisas. Então, chamado é um ato de atrair alguém por meio de qualquer coisa. Agora, quando a gente leva esse nome, essa frase, o chamado, na Bíblia, a gente vê outros significados também. A gente vê que na Bíblia, Deus, quando usa o chamado, Ele chama os seus profetas, os seus mensageiros, os seus líderes, Ele chama para um lugar, para colocar no caminho. Assim como a pesquisa no Google diz que é para atrair a presença, para confirmar a presença, Deus usa o chamado para colocar o trem nos trilhos. Então, se um profeta estava desviando ali do caminho, Deus faz um chamado para ele e coloca ele no caminho novamente. Então, se um homem ali, um personagem bíblico, estava saindo ali, desviando alguma coisa, ou não estava indo na direção correta, Deus faz um chamado para ele e coloca ele na posição correta. Então, na Bíblia a gente vê esse chamado, Deus chamando o seu povo para próximo dele, para o destino correto. E eu gostaria de abrir a Bíblia com vocês em Gênesis 12, capítulo 1, e vamos ver aqui o exemplo de alguns tipos de chamado que Deus fez. E o primeiro chamado que eu queria mostrar aqui para vocês está em Gênesis capítulo 12. É o chamado de Abraão. E a gente já falou muito sobre Abraão aqui, mas sempre que a gente fala sobre Abraão, a gente consegue aprender muitas coisas. Capítulo 12, verso 1 e 2. Amém? Amém. Diz assim, ó: disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra e da casa do teu pai, e te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te engrandecerei o nome, uma bênção. O chamado de Deus para Abraão não foi dizendo: filho, venha cá, mas foi dizendo: filho, saia daí. O chamado de Deus para Abraão foi de uma forma diferente. Ele não disse: Abraão, vem aqui rapidinho que eu quero falar com você. Lembra que na Bíblia o chamado de Deus é colocar o homem de Deus na posição correta? Abraão não questionou o chamado de Deus, porque ele sabia que ali não era o lugar dele. Quando Deus mandou ele sair daquela terra, ele já sabia que aquela terra não era o lugar dele. Então ele ouviu a voz do Senhor.
E eu achei interessante porque nesse chamado de Abraão, Deus usa a voz para chamar ele. Ele comunicou com Abraão através da sua voz e chamou Abraão por sua voz. Abraão, quem sabe Abraão estava ali no conforto da sua casa e de repente ouviu uma voz ali no subconsciente: Abraão, sai da sua terra e vá para um lugar que eu te mostrarei. E o mais interessante também nesse chamado é que Abraão não sabia para onde ir. Senhor, mas diga pelo menos uma direção: norte, sul, leste, oeste. Não, só vá. E Abraão foi. Teve uma coisa que Abraão disse para ele aceitar esse chamado. Qual que foi? Eu vou. Ele não hesitou em ouvir a palavra de Deus, a voz de Deus, e dizer: eu vou. A gente pode perceber que os personagens bíblicos podem até não dizer com essas palavras: Senhor, eu vou, mas os seus atos diziam que ele foi. Então em seu coração ele pronunciou com alta voz: Senhor, eu vou. Eu gostaria que vocês continuassem aí um pouco mais na frente. Vamos ver outro recurso que Deus usou para fazer um chamado a um servo. E esse servo é Moisés, que está em Êxodo capítulo 3. Qual foi o recurso que Deus usou para chamar Moisés? Êxodo capítulo 3, verso 2. Verso 2 e 3. Vamos ler? Diz assim: apareceu o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se consome. Irmãos, Deus, a gente conhecendo a história de Moisés, que a gente já falou muito sobre Moisés aqui. Moisés, ele tinha fugido do Egito e ele estava pastando ovelhas. Estava num lugar ali muito distante, não queria mais voltar para o Egito, nem se passava pela sua mente em voltar para o Egito, mas de repente Deus usou um recurso visual para ele, porque no meio ali ele viu algo brilhando, uma chama de fogo. E Moisés sentiu curiosidade: oxe, por que aquela planta ali não se queima? E Deus usou um recurso visual para chamar a atenção de Moisés. E a partir desse recurso, Moisés recebeu o seu chamado. E apesar de Moisés se relutar ao chamado, mas ele foi. E ele disse: eu vou. E conhecemos a história que Moisés foi um grande líder e liderou aí a grande libertação do povo de Israel, a saída ali do Egito. E a gente vê outro recurso que Deus usa para chamar o teu povo. Primeiro ele usa a sua voz, o Espírito Santo. Depois ele usa recursos visuais. E também tem outro recurso aqui que eu quero mostrar para vocês em 1 Reis, capítulo 19, que vamos ver aqui a convocação de Eliseu. Como foi que Eliseu foi chamado? 1 Reis. Davi poderia ler nessa versão para mim? É capítulo 19, verso 19 ao 21. Deixa todo mundo encontrar aqui. Só um minuto. Quem encontrar diz amém? Amém. Capítulo 19, verso 19 ao 21. Pode ler, Davi. Elias saiu dali e encontrou Eliseu, filho de Safate, que estava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª junta. Elias passou por ele e lançou seu manto sobre ele. Então Eliseu deixou os bois, correu atrás de Elias e disse: deixe-me beijar meu pai e minha mãe, e não o seguirei. E volta, pois você já sabe que eu fiz por você. Eliseu voltou para trás, pegou as juntas de bois e sacrificou. Então sacrificou dos bois, cozinhou a carne e a deu ao
Nesse chamado de Eliseu, a gente vê que Deus usou outro recurso para chamar Eliseu. Sabe qual foi? Outro homem e também um objeto. A gente vê ali a menção da capa de Elias batendo em Eliseu, mas Elias não diz nada para ele. Mas ele se sentiu tocado pelo Espírito Santo através de um homem e de um objeto. Deus chama através de vozes, através de objetos, através de pessoas, recursos visuais, coisas que você pode enxergar, coisas que você vê. E assim aconteceu com Eliseu. Ele foi chamado. O mais interessante dessas pessoas que aqui foram chamados é que todos deixaram algumas coisas para trás. Abraão saiu da sua terra, deixou toda a sua parentela, todos os seus amigos ali, pessoas que ele conhecia talvez desde a sua infância. E Moisés, ele estava pastoreando ovelhas quando foi chamado, ele teve que deixar o seu rebanho. E agora Eliseu estava cuidando de bois. Sabe o que foi que ele fez? Matou todos para dar de comer o povo e queimou as suas ferramentas ali, usou até as suas ferramentas para fazer o fogo, para assar os bois, para cozinhar ali, fazer o alimento, e ele simplesmente foi. Ele disse o quê? Eu vou. Eliseu também disse: eu vou. Irmãos, tem mais um meio, uma maneira de ser chamado por Deus. E essa maneira eu gostaria de mostrar aqui em Marcos capítulo 5, com a história de Bartimeu. É uma história muito conhecida de um cego que queria enxergar. Qual é esse cego que não gostaria de enxergar, não é isso? Bartimeu, ele tinha um desejo ardente de poder ver, e ele sabia que a única maneira de poder ver era se ele encontrasse Jesus. A única maneira do cego Bartimeu poder enxergar novamente é ele encontrar Jesus, porque ele acreditava que Jesus tinha um milagre para ele. E aí em Marcos capítulo 5, Marcos capítulo 5, verso 51 e 52. Espera aí. 51 não. Francinei deixou aqui no 8. Marcos 8, né, Francinei? Marcos 8. Muito bem, Francinei. Isso, é no capítulo 8. Francinei deixou no 8. Porque eu acho que eu errei o livro, porque essa história conta aí em vários livros, né? Ainda não é esse não, esse aqui é outro cego. Aqui, ó, capítulo 10, eu coloquei o capítulo 5, é o verso 51 e 52 mesmo, certo? A cura do cego, capítulo 10, perdão, viu? Capítulo 10, 51 e 52. Queridos, o verso 51 diz assim, ó: perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Uma pergunta até meio já sabendo a resposta, porque o cego queria ver. Então o cego respondeu: mestre, eu quero me tornar a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. O interessante é que
Deus disse assim, Jesus disse assim, vai, porque a tua fé te salvou. Mas ele não foi. Aqui diz que ele seguiu Jesus. E o milagre que Jesus fez na vida desse homem fez com que ele seguisse Jesus. Então, outra forma de recebermos chamados é através de milagres. Jesus fazia milagres e as pessoas seguiam Jesus através dos milagres. Bartimeu disse, eu vou. E ele seguiu Jesus por estrada fora. Irmãos, se a gente for analisar aqui na Bíblia, todas as pessoas e todas as maneiras que Jesus usou para poder chamar alguém, a gente vai ver muitas maneiras. A gente vai encontrar diversas formas que Deus utilizou para chamar o seu povo, para chamar as pessoas para perto dele. E se a gente for aí lembrar, Daniel e José, para se colocar no propósito de Deus, no caminho que Deus tinha estabelecido para eles, precisou ser preso. Tem uma história parecida de José, que ele foi estabelecido como governador do Egito. Era o propósito de Deus ele estar lá no Egito, mas precisou ele ser preso para isso. Para ele aceitar este chamado, para ele cumprir esse propósito, ele precisou ser preso, precisou sofrer. Daniel da mesma forma foi preso ainda novo, mas ele chegou a ser o segundo no reino dos persas, ali em Babilônia. Ele chegou a ser um sábio renomado. Daniel precisou passar também pela prisão. O chamado de Deus, a gente percebe que pode ser muito diferente para um, diferente para outro. Deus pode chamar você de uma maneira, através de um milagre, através de uma prisão, quem sabe, através de um desafio. Mas o mais importante é a gente saber que Deus chama todos. Não importa a maneira que você seja chamado, Deus está te chamando. Pode ser que hoje você esteja sendo chamado por alguém, por um vizinho, por um amigo, por um colega, ou porque você passou pela experiência desagradável e quer voltar-se para Deus, ou porque você recebeu um milagre, ou porque você recebeu promessas. Não importa o porquê você está se voltando para Deus, o importante é que você volte-se para Deus, porque Deus te faz um chamado. E eu também gostaria de mencionar a história de Jonas e de Balaão. Por que Jonas e Balaão? Porque Jonas recebeu um chamado e a primeira resposta dele não foi eu vou. A primeira resposta de Jonas foi fugir de Deus. Deus disse a Jonas, Jonas, vá pregar em Nínive. E Jonas foi para o outro lado, eu vou para cá, porque quem manda sou eu. Ele pode ter pensado assim, e ele foi para Tarsis. Mas Deus usou um peixe para trazer Jonas para o lugar de volta. Olha, eu quero você aqui. O meu chamado para você é esse. Deus usou animais para trazer os seus servos para o lugar correto. E usando o exemplo de Balaão, Balaão estava indo para um lugar que Deus não queria que ele fosse, e Deus se irou com Balaão e disse, vá lá, colocou um anjo no meio da estrada, só que Balaão não viu o anjo. Quem foi que viu? Uma jumenta. Balaão não estava cego e não conseguia ver o poder de Deus, mas Deus usou aquele animal para frear Balaão, para Balaão não ir para onde ele estava indo. Percebe-se que Deus usa recursos para tirar de um lugar que você não é para estar, para colocar em um lugar que você é para estar. Deus quer que estejamos perto dele. E quando nós se distanciamos de Deus, Ele usa todos os recursos possíveis para nos trazer para perto dele. Amém. É esse o chamado de Deus. Venha para perto de mim. Assim como a mãe chama o seu filho, meu filho, venha para cá. Aí na rua passa carro veloz, passa moto, passa tudo, vai te machucar. O chamado da mãe é para proteger o filho, assim também é o chamado do nosso Deus para nos proteger. E muitas vezes, como se distanciamos de Deus, Deus usa a sua voz, Deus usa os milagres, Deus usa animais, objetos, pessoas para nos chamar para perto dele. E muitas vezes nós não escutamos o chamado de Deus. E eu gostaria de contar uma reflexão aqui de um garotinho que ele gostava muito de brincar com seus colegas, e a mãe sempre tinha dificuldades em horário com ele, porque depois que ele começava a brincar, a mãe chamava, ei, está na hora de entrar, e ele não entrava.
Então, quando dava a hora de estudar, dizia assim: filho, está na hora de estudar. E aí o menino estava lá brincando e não ia. Ele não escutava o chamado da sua mãe. Em algum momento a mãe pensou: o que é que eu faço para que ele melhore ao escutar o meu chamado? Como é que eu faço para o meu filho atender o meu chamado? Então ela pensou: meu filho gosta muito de sorvete, eu vou usar o sorvete. Então certo dia a criança estava brincando e disse: filho, eu tenho uma coisa para você, venha. Chamou o filho e o filho falava: vou já, mãe. E ela chamou uma terceira vez, segunda, terceira vez, e o filho: vou já, mãe. E o filho não foi. E aí quando o filho terminou de brincar no seu tempo e chegou: mãe, era o que a senhora tinha para mim? Era um sorvete. Eu não acredito, cadê? Está ali na mesa. Derretido. E o sorvete estava descongelado, derretido. Essa reflexão para vocês, irmãos, é para dizer que Deus nos chama porque Ele tem bênçãos especiais para cada um de nós, mas nós não devemos retardar o chamado de Deus, porque as bênçãos vão embora. Nós não devemos deixar para depois o que a gente pode fazer hoje, porque as bênçãos de Deus podem não servir mais para você. Se você ficar sempre deixando para depois, para amanhã, eu vou para a igreja quando a igreja estiver construída, e aí a igreja se constrói e diz: eu vou para a igreja quando tiver ar-condicionado, porque lá é muito quente, e aí coloca ar-condicionado. Mas eu vou para a igreja quando tiver a parte de cima, porque vai ser melhor. Eu vou para a igreja depois que tiver os banheiros, eu vou para a igreja depois que tiver a fachada bonita. Eu vou para a igreja depois disso, eu vou para a igreja depois daquilo. E aí você vai perdendo as bênçãos que Deus preparou para você. Assim como essa mãe preparou uma bênção especial para o seu filho, e o seu filho perdeu essa bênção, Deus também tem preparado bênçãos, e precisa que nós escutamos a sua voz. Gostaria de abrir mais uma vez a Bíblia em Samuel, capítulo 17. Lá a gente vai ver a história de Davi. E Deus chamou Davi, colocou Davi na direção certa através de um problema, através de um desafio. Que desafio era esse? Golias. Golias estava amedrontando o povo de Israel, o povo de Deus. E Davi disse uma coisa: Primeiro sabe o que? Eu vou. Davi se levantou no meio de seus irmãos ali mais velhos do que ele. Davi, um pouco jovem, pequeno, se levantou contra o gigante e disse: eu vou destruir esse gigante. Agora, só que a maneira que Davi disse eu vou é que muda tudo. E essa maneira é que a gente vai ler aqui no verso 45. Eu venho aqui em nome do Senhor dos Exércitos. 1 Samuel capítulo 17, verso 45. Diz assim, ó: Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tem afrontado. Como é que deve ser a nossa resposta? Eu vou em nome do com o Senhor dos Exércitos. Eu vou em nome do Senhor. Muitos desafios podem estar assolando a nossa vida, muitos problemas, muitas coisas estão em nosso caminho, nos impedindo de escutar a voz de Jesus. Mas você deve fazer uma oração e colocar em mente o que Davi falou: eu vou em nome do Senhor Jesus. Porque se nós não formos em nome do Senhor Jesus, nós não vamos conseguir vencer gigantes, nós não vamos conseguir vencer os problemas, vencer os desafios, não vamos conseguir ouvir a voz de Deus. Mas se colocarmos em nossa mente, em nosso coração, que estamos com Deus, aí sim, o chamado está completo. Para encerrar essa mensagem, irmãos, gostaria que vocês abrissem a Bíblia em Josué novamente. Vamos ter um texto aqui
muito conhecido. Josué capítulo 1, verso 9, afirma que Deus está com você nas suas escolhas. E o verso 9, capítulo 1, Josué capítulo 1, verso 9, diz assim: Amém? Josué capítulo 1, verso 9 diz: Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Amém. Deus, Ele está fazendo um chamado, e se você tem dúvida desse chamado, leia esse verso, porque Ele diz: não foi eu que te mandei, não foi eu que te chamei, não foi eu que te escolhi. Então, se eu estou chamando, se eu estou te escolhendo, se eu estou te convidando, é porque eu estou com você. É porque você não deve ter medo, porque Deus está contigo. Se é Deus que está fazendo esse convite, é porque nós não devemos temer, porque Deus está contigo. E quando Deus diz que está com você, Ele não está com você só quando você vem para a igreja. Quando Deus diz que está com você, Ele não diz que está com você só em algum momento da sua vida. Ele está dizendo no verso que Ele está com você por onde quer que você ande. Só precisa de uma coisa: escute o chamado de Deus e diga: eu vou. Escute a voz de Deus e diga: eu vou. Para muitos aqui os chamados podem ser diferentes. Uns são chamados para próximo de Deus, outros são chamados para o campo missionário, assim como tem lá em Mateus. Ide, portanto, pregar o evangelho a todo mundo. Esse é o chamado também para muitos: ide. Temos que prestar atenção que existem chamados diferentes para cada pessoa. Jesus primeiro chama para perto dele, depois envia para perto de outros. É esse o chamado de Deus. Vá para perto de Deus, para Deus enviar você para perto de outros. Vimos aqui na lição a importância do amor ao próximo. E se a gente quer ser herdeiros do reino, precisamos enviar, mostrar o reino de Deus para outras pessoas que não conhecem ainda. Vocês querem dizer sim? Querem dizer eu vou em resposta ao chamado de Deus? Sim. Eu peço que vocês fiquem de pé, para a gente pedir força e sabedoria a Deus, para dizer sim, para dizer eu vou ao seu chamado. Oremos. Querido Deus, maravilhoso Pai, Rei de todo o universo, estamos aqui, Senhor, em Tua presença para agradecer, para colocar, Senhor, em Tuas mãos todos que estamos aqui, todos que estão aqui presentes, todos os jovens, adultos, crianças, todo o Teu povo, queremos colocar em Tuas mãos. Sabemos, Senhor, que o Senhor tem chamados especiais para cada um de nós, missões, tarefas que o Senhor pede que nós façamos. Sabemos que o Senhor utiliza diversos meios para falar com o Teu povo. Mas queremos te dizer que não importa o meio que o Senhor fale com a gente, queremos estar disponível e dizer eu vou. Amém. Queremos, Senhor, estar pronto para o Teu chamado. Queremos, Senhor, estar firme nas Suas decisões. Queremos pedir Sua bênção especial, Tua força, Teu auxílio, e que guie a nossa vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Feliz sábado a todos.